Então, desde muito tempo, gente, esse conceito do segredo, né, do peça, acredite, receba, existe, né? E isso foi trazido pelo Charles Haanel. Então a Rhonda Byrne se inspirou nesse livro para poder escrever O Segredo, que é esse livro mais contemporâneo que inspirou tanta gente, né, a usar essa força ilimitada que tem na nossa mente para poder atrair coisas boas, né, atrair o que deseja. Só que como a nossa criação começa na nossa mente, o problema é que se ela tiver bloqueios e crenças limitantes, né, a gente não consegue colocar esse poder que a gente tem em prática, né, porque você não consegue ir além do que você acredita que é capaz. Então, o Charles Haanel, ele traz nesse livro aqui, a chave mestra, 24 lições para você conseguir usar esse poder, o poder de atrair as coisas, tá? Ele é um livro, eu achei a linguagem um pouco complexa, eu acho que veio da tradução original, né, da linguagem do inglês lá de 1800, eu achei complexo. A primeira vez que eu li, eu achei um pouco cansativo. Mas o legal é que essas lições, ele orienta que você faça uma por semana, se eu não me engano, né? E ao longo de 24 semanas você pode fazer. É uma opção, você fazer uma por semana ou você fazer um por dia, enfim. Tem todas essas possibilidades aqui, tá? Mas cada lição, cada capítulo é uma lição, na verdade. Então ele tem um conteúdo, né, com vários tópicos, né? Cada capítulo é uma lição e cada conteúdo. Boa noite, tia André, seja bem-vindo. E cada lição ele coloca um ponto, ele pontua, ele faz vários pontinhos. E no final, hoje é sério, meu querido, boa noite. E no final ele coloca um exercício. Então é um livro bom para quem gosta de exercício, né? E no Trilho do Sucesso, que é o curso que vai começar domingo, nós vamos trabalhar 30 dias com exercícios, né? Exercícios para atrair a prosperidade, enfim. Então tá todo mundo convidado aí, quem está chegando agora na live, tá bom? Essa semana eu vou passar mais informações sobre esse curso. Basta vocês passarem o dedinho aqui no bonequinho do Periscope e me seguir, que vocês vão ficar por dentro do curso, tá? Então vamos começar. Primeira coisa, já falei das 24 lições, no final de cada capítulo ele passa um exercício prático para você fazer, tá? E depois, a primeira vez que eu li esse livro, eu não consegui fazer esses exercícios. Oi, Massa Moveni. Não, eu sou Leonardo Costa. Charles Haanel é o escritor desse livro aqui, A Chave Mestra, que fala sobre sucesso, né? A gente está numa semana só falando sobre sucesso, sobre dinheiro, enfim, sobre o que é enriquecer, né? O que é ter dinheiro, o que é ser rico, né? Será que é só você ter dinheiro no bolso ou será que é mais uma outra coisa, tá? Então, o primeiro capítulo, o Charles... Então, assim, eu vou comentar sobre 5 capítulos desse livro. Os primeiros 5 eu dei uma olhada com mais calma, porque senão vai ser uma live a noite inteira pra gente falar dos 24, tá bom? E aí, olha, a Fara tá chegando, bem-vinda, Fara, tá bom? Então, só dos 5 primeiros capítulos, depois desperta a curiosidade de vocês para vocês lerem, se aprofundarem nele, tá bom? Então, primeiro capítulo, gente, ele é mais um capítulo de introdução. Ele fala assim ele fala dos principais conceitos do livro como um todo, né? E eu separei aqui um trechinho de cada capítulo. Eu separei um trechinho para comentar com vocês aqui. Então, um trecho do primeiro capítulo, que é mais geral, né? Que é mais uma introdução. Ele fala assim: a atitude mental depende necessariamente daquilo que nós pensamos. Portanto, o segredo de todo o poder pessoal, todo esse poder pessoal que eu falei, de toda realização e de toda posse, ou seja, tudo que a gente vai possuir, depende do nosso modo de pensar. Então, a riqueza, a possibilidade de atrair dinheiro, de atrair sucesso, atrair riqueza, depende do nosso modo de pensar, tá certo? Aí ele continua: isso acontece porque nós precisamos ser, antes de podermos fazer. E só podemos fazer à medida que somos. E o que somos depende daquilo que pensamos, tá? Então, nossos pensamentos definem quem nós somos. E depois que nós conseguimos ser ou entender, eu sou desse jeito, eu me entendo desse jeito, você consegue tomar atitudes, você consegue agir.
E aí a gente sempre vai voltar para a ideia de por que a gente não consegue ser assim? Pô, Léo, é óbvio que é assim, né? Mas eu quero saber o que eu faço na prática para poder meus projetos darem certo, para fazer as coisas acontecerem na minha vida. Isso que você falou eu já sabia, eu quero saber agora como é que eu faço para poder mudar a minha mente. Então, quando a gente começa a perceber que, na verdade, as nossas atitudes, obrigado Gessé por compartilhar com seus amigos, na verdade, as nossas atitudes, as nossas decisões reais, elas não estão na nossa mente consciente, ou seja, se eu disser para todo mundo agora, olha, eu quero que todo mundo fique feliz agora, tá? Alguns possivelmente já estarão felizes, mas aqueles que não estão, por alguma razão, possivelmente vai sentir dificuldade. Pô, Léo, não consigo me sentir feliz. Não é uma coisa que eu posso mudar de uma hora para outra. Então, as nossas atitudes, as nossas decisões, elas no fundo, elas estão em outra parte da mente, que o Charles Renner vai falar daqui a pouco. Na mente, no subconsciente, ou no inconsciente, tá? Então, lá na mente tem centros de decisão. Tem um centro de decisão, que é a amígdala cerebral. A NET está oscilando, né, Fara? Estava acontecendo hoje à tarde comigo também. Então, essa amígdala cerebral, ela se comunica com o centro da memória, né? Então, essa ação inconsciente é que faz com que você tenha atitude. E essa ação você não consegue controlar, ou pelo menos só usando a mente racional, tá? Então, para a gente conseguir transformar as nossas atitudes, a gente tem que quebrar essas relações que tem lá nesses centros de... não é no córtex, é no cérebro límbico. No córtex massa volvenina tem circuitos que desligam essas relações neurais que atrapalham as nossas decisões, que atrapalham que nós tomemos decisões. O que eu estou falando? Na prática, você pode ter aprendido alguma coisa sobre, por exemplo, um ditado muito comum, né? Ou uma crença que existe na nossa cultura que é muito comum. O rico não vai para o céu. Carlos, obrigado por compartilhar seu nome. Massa, Carlos, tá bom? Então, uma crença muito comum. O rico não vai para o céu, o dinheiro é sujo. Todas essas crenças que às vezes a gente ouviu sobre dinheiro, né? Então isso cria uma relação neural lá no centro. Isso fica na nossa memória, né? Você aprende isso, mas acaba esquecendo. Toda vez que você vai fazer alguma coisa que envolva dinheiro, teu inconsciente lembra dessa memória. E essa memória te dispara a reação. Então, o que eu vou fazer agora com esse dinheiro que está passando aqui na minha mão? Eu vou guardar ou eu vou gastar tudo? Né? Tem gente que ganha 10 mil reais, mas no fim do mês não tem um centavo. Tá? Então, são essas memórias que estão lá no cérebro límbico que fazem com que a gente seja. Né? Então, o que o Charles ele fala aqui, antes de ser, podemos fazer. Então, antes de ser, temos que mudar as nossas atitudes. E só podemos fazer à medida que somos, né? Isso aí ele repetiu. E o que somos depende daquilo que pensamos. Então, para mudar o pensamento, mudar essa memória, eu trabalho com uma técnica chamada programação psicoenergética, que ela não depende da nossa mente para mudar a nossa mente. Se eu disser para vocês, olha, mudem a mente, agora todo mundo fique feliz. Você vai dizer, não consigo, não é assim. Né? Mas a programação psicoenergética, que é uma dessas técnicas mais novas da psicologia energética, igual a programação neurolinguística, tá? A programação psicoenergética, ela vai pelo corpo. A gente ativa pontos energéticos do corpo. No final dessa live eu vou fazer um exercício psicoenergético aqui com todo mundo, para vocês experimentarem como é que isso realmente funciona, tá? Então, através desse método a gente consegue remodelar essas conexões neurais e mudar as nossas atitudes. E mudando as nossas atitudes, a gente se transforma em outra pessoa diferente, né? Como o Charles Renner falou. Então, então eu só anotei... Bom, então capítulo 2 do livro do Charles Renner, tá? Capítulo 2 ele fala sobre a mente, né? Ele começa a falar sobre a mente, ele aborda sobre a mente, tá? E eu separei um pedacinho aqui para falar para vocês, para compartilhar com vocês. Então, o que ele fala aqui no capítulo 2? A mente consciente tem a faculdade de discriminação.
levando consigo a responsabilidade da escolha. Estou falando de mente consciente. Mente consciente é essa mente que está falando para vocês agora. Não pode ser por fatos de escassez, né? Essas pessoas que gastam dinheiro compulsivamente não pode ser por fatos de escassez na vida. Não pode ser por fatos de escassez na vida. Às vezes, falta de dinheiro na vida. Às vezes, você tem duas maneiras de você lidar com o dinheiro, de viver a escassez. Tem muita gente que realmente não ganha nada, né, ou ganha muito pouco e vive na escassez. E tem gente que ganha muito dinheiro, mas também vive na escassez porque gasta tudo. Ela não consegue usar o dinheiro para atrair felicidade para ela. Ela usa o dinheiro para simplesmente adquirir coisas, e coisas que às vezes ela nem precisa. Essa é uma das possibilidades, né? Então as duas formas que pode sim, é o medo de não ter ou de faltar. Pois é, o medo de não ter às vezes dispara a reversão psíquica na mente que você quer gastar tudo que você tem, né? Reversão psíquica é uma forma de a mente reagir para um fato de que você quer muito uma coisa, e quando você deseja muito uma coisa, a mente acaba invertendo isso, e você acaba desejando não ter essa coisa, né? Então, enfim, a gente fala sobre a reversão psíquica num outro momento com mais calma. Mas aí ele vem dizendo, então ele tem o poder do raciocínio, ou seja ele indutivo, dedutivo, analítico ou silogístico. O meu Didi insiste em evaporar. Pois é, Márcia. Acontece, né? É uma maneira de a gente viver a escassez. Isso depende do que você tem lá no seu inconsciente sobre dinheiro, né? Mas, inevitavelmente, você fazendo um trabalho de limpeza, que tem um capítulo aqui que o Charles Renner fala sobre essa limpeza, né? Você consegue zerar esses padrões e consegue ter uma relação mais positiva com o seu dinheiro, né? Então, e esse poder pode ser desenvolvido em alto grau, ele falando da capacidade de escolha da mente consciente, né? Ela é a sede da vontade de todas as energias que fluem a partir daí. Então, gente, nossa mente inconsciente é que toma a decisão. Mônica Cajose. Boa noite, Mônica. Nossa mente inconsciente é que toma a decisão. Mas nós tomamos a decisão de mudar a mente inconsciente na mente consciente. A mente consciente é essa mente de vocês que está falando comigo agora. Essa mente que está ativa, tá? Não é essa mente que muda, que toma as decisões reais. Mas essa mente consciente, ela pode resolver mudar. Eu vou me transformar. E quando você não tem uma técnica para ajudar você a se transformar, é muito difícil. Exatamente, a cachola. Acabei esquecendo o seu nome, Carlos, né? Boa noite, Mônica Gajosa. Então, gente, a mente consciente, ela às vezes às vezes é muito difícil ela conseguir mudar o inconsciente, né? Porque às vezes levou muito tempo para você formar o teu sistema de crenças. Então, você tem que usar alguma técnica que te permita mexer com ela. Programação neurolinguística, às vezes até uma terapia convencional, mas ela demora mais, né? É bom para quem tem quem precisa de mais tempo, né? Ou quem é muito sensível às vezes. Tem gente que precisa de mais rapidez na ação e usa uma dessas técnicas. A programação psicoenergética ou neurolinguística, tá? Que dão resultados mais rápidos, mudam a mente de forma mais rápida. Então aí o Charles continua. Além de conseguir impressionar outras pessoas, ela pode dirigir a mente subconsciente, que foi o que eu falei, né? Desse modo, a mente consciente se torna a regente responsável e guardiã da mente subconsciente. Olha que interessante. A mente subconsciente não é a que manda de verdade, mas ela que pode escolher se vai passar a mandar coisas positivas ou coisas negativas. E aí ela interfere no subconsciente usando uma dessas técnicas que eu falei. E é essa alta função que pode modificar completamente as suas condições de vida. Então, desde que você trabalhe o teu inconsciente, através dessa decisão, você vai conseguir realmente mudar suas condições de vida.